A única certeza da vida é a morte. Eu ouvi essa frase incontáveis vezes dos meus familiares, dos meus amigos, dos meus professores na escola, pessoas até na TV. E eu confesso para vocês que eu nunca gostei dessa frase. Em primeiro lugar, eu não gostava dessa frase porque eu, como um jovem adolescente, diante das primeiras vezes que eu tive que encarar a realidade da morte, eu não queria morrer. Além disso, eu não queria acreditar que isso era verdade. Mas as pessoas me lembravam, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, a única certeza da vida é a morte. Eu não gostava disso. Mais especificamente, isso me revoltava. Por que eu tenho que morrer? Por que as pessoas que eu amo têm que morrer? Quem inventou essa regra? Além de frustração, essa frase me trazia muita tristeza. Isso porque me lembrava da realidade inevitável de que um dia eu tinha que me despedir das pessoas que eu mais amava na vida. Eu me lembro, na beliche que eu tinha na casa dos meus pais, de algumas vezes dormir chorando, porque eu era lembrado dessa realidade e eu ia pensando que um dia eu ia ter que se despedir do meu pai, da minha mãe, que eles ficariam velhos e eu ia ter que me despedir deles. Isso me fazia chorar bastante. E toda vez que eu ia em um sepultamento, essa mesma lembrança voltava. Essa frase era repetida. Faz parte da vida. Afinal de contas, a única certeza da vida é a morte. Quando eu fui para o seminário, eu aprendi por quê. Lá no seminário eu aprendi sobre as palavras do apóstolo Paulo, que diz que o salário do pecado é a morte. E aqui estamos nós diante da realidade que todos nós pecamos. O salmista nos diz que lá do céu Deus olha para a terra, tentando encontrar uma pessoa sequer que faça o bem e que não tenha cometido pecado. E Deus não encontra sequer um. Todos pecaram, todos falharam, todos nós, por consequência do pecado, vamos receber este salário que ninguém quer receber. Todos vamos morrer. Hoje eu gostaria muito de dizer para vocês que eu encontrei a solução para isso. Mas se eu dissesse isso, eu ia estar mentindo para vocês. Hoje, o salário do pecado continua sendo a morte. E por causa do pecado que eu e você cometemos, a morte continua sendo a última inimiga a ser enfrentada. De fato, irmãos e irmãs, você sabe que a morte continua trazendo sofrimento cada vez que nós encontramos ela, mesmo que não seja a nossa morte. De fato, eu confesso para vocês que diante daquilo que eu já experienciei nessa vida, eu tenho minhas dúvidas se é pior enfrentar a nossa morte ou a morte das pessoas que a gente ama. A morte ainda é uma realidade.
Basta pensar em todas as vezes que desde que eu cheguei aqui na congregação, nós estivemos reunidos aqui do lado, no nosso cemitério, e a gente sabe, a morte ainda é uma realidade. Eu não tenho uma solução para isso, mas, embora eu não tenha uma solução para isso, eu tenho uma verdade muito importante para dizer para vocês hoje. Essa frase, a única certeza que nós temos na vida é a morte, é uma grande, gigantesca mentira. Não porque a morte não é uma realidade, mas porque nós temos mais certezas nessa vida do que a morte. De fato, nós temos muitas certezas na vida que são muito mais importantes do que essa. Nós temos a certeza na vida, eu e você, nós temos a certeza de Jesus Cristo, que é o Senhor de todo o universo. E Ele nos ensina que há muitas outras certezas na nossa vida. Uma delas nós encontramos no texto do Evangelho que nós lemos hoje. No Evangelho de João nós vemos Jesus afirmando: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. A morte não é a única certeza que nós temos na vida. Em Cristo nós temos a certeza da salvação. O pecado nos condena, a morte nos assombra, mas Jesus afirma que quem crê não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Diante da realidade da morte, Jesus é a realidade da vida. Não apenas aqui neste mundo, mas também na vida eterna. E especificamente, irmãos e irmãs, você que ouve as palavras de Cristo e crê nelas, e no nosso Deus triuno, você tem a certeza da salvação. Você tem a certeza da vida eterna. Isso ninguém pode tirar de vocês. Ninguém aqui nesse mundo e nem mesmo a morte. A morte não é a única certeza que nós temos na vida. Em Cristo nós temos muito mais do que isso. Inclusive a certeza de que a morte não é o fim. Jesus afirma no Evangelho também que está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a voz de Jesus e sairão delas. Parece uma cena de filme de terror. E eu confesso para vocês que se nesse momento os nossos irmãos e irmãs que estão aqui do lado saíssem dos túmulos deles, eu ia ficar morrendo de medo. Isso porque a nossa imagem que vem na mente é a imagem que os filmes nos ensinaram, de cadáveres saindo dos seus túmulos, de ossos saindo dos seus túmulos, mas não é isso que Jesus está falando aqui. Aqui Jesus está dando a certeza de que um dia nós vamos ressuscitar. As pessoas que estão aqui do lado, em nosso cemitério, não vão ficar ali para sempre, elas vão ressuscitar. E a ressurreição é a mesma que Jesus teve. Jesus não saiu como um cadáver, como uma cena de filme de terror. Jesus ressuscitou em um corpo glorioso, sem defeitos, sem falhas, e assim também será o corpo de todos os irmãos
o corpo de cada um de nós no dia da nossa ressurreição. Ou seja, irmãos e irmãs, em Cristo nós também temos a certeza que nós vamos ressuscitar, que a morte não é o fim, que a última palavra não é a morte, mas a última palavra de Deus para a vida de vocês é de vida. Eu sei que esse final de semana, todo ano, ele é e pode ser muito sofrido para muita gente. Esse final de semana talvez seja um final de semana difícil para você que está aqui no culto. Afinal de contas, esse é o final de semana que nós somos convidados a lembrar que muitas pessoas que nós amamos morreram. E isso traz um vazio, dor, saudade, traz lembranças dessas pessoas que nós amamos. Tudo isso pesa em nosso coração. Mas Jesus me envia aqui hoje, irmãos e irmãs, para lembrar vocês: a morte já foi vencida. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o diabo. A tumba de Jesus está vazia. E um dia os túmulos aqui do lado também estarão vazios. Um dia o seu túmulo estará vazio. A morte não é a única certeza da nossa vida. Jesus ressuscitou e isso significa que nós temos a certeza da vida eterna. Que nós temos a certeza de que assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos. E isso significa que as despedidas que talvez nós tivemos que fazer aqui nesse cemitério, um dia se tornarão em reencontros. Pois em Cristo, eu e vocês vamos reencontrar aqueles que agora dormem. Em Cristo nós vamos rever todo mundo que nós já tivemos que nos despedir. E em Cristo nós viveremos eternamente e a morte já não será mais uma realidade. Ao saírem daqui hoje, irmãos e irmãs, eu quero que vocês tenham a certeza de que nessa vida nós não temos apenas a certeza da morte. Nós temos também a certeza de que Jesus é o nosso Senhor. Jesus te salvou. Jesus te deu vida. E um dia, tudo isso, a morte, o sofrimento, a dor acabará. E viveremos eternamente. Já não haverá mais pranto, já não haverá mais morte, já não haverá mais dor. Tudo isso acabará. Inclusive a saudade das pessoas que hoje nós lamentamos e choramos. Que a certeza da vida eterna conquistada em Jesus Cristo console você e que o Espírito Santo que habita no seu coração te preserve nessa fé, hoje e para sempre. Amém.